Graça e paz, meus amados. Estamos iniciando mais um resumo da Escola Bíblica Dominical. E eu quero lhe dizer que é um prazer tê-lo novamente conosco. Quero lhe falar a priori. O tema é muito amplo, tem muita coisa a se estudar. Porém, aqui iremos fazer um resumo, mas um resumo bem enxuto, com muitos versículos, com citações, para que você possa chegar bem embasado na sua aula de domingo. Então, o nosso tema de hoje será Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Eu tenho certeza que esta revista, com esse tema, irá abordar temas relevantes para a nossa vida espiritual. Iremos estudar sobre o Espírito Santo e sua ação, tanto no Filho de Deus, quanto nos irmãos primitivos, na primeira igreja, quanto na atualidade. Essa ação do Espírito Santo que é indispensável para aquele que deseja realizar a obra do Senhor. Sem mais delonga, vem comigo compartilhar desses momentos maravilhosos que é aprender da palavra de Deus. Aqui no nosso canal Tens um Minuto. Vem comigo. Meus amados, mais um resumo da nossa revista para alimentarmos da parte de Deus. E como eu tinha falado anteriormente, o tema da nossa lição de número 11 é Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje, que tem a data de 13 de março de 2022. Meu amado, vamos ler comigo a nossa leitura em classe. E a nossa primeira leitura em classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 1 e o versículo de número 21 e o 22. O texto diz: E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhe podia falar. E entenderam que tivera uma visão no templo e falava por acenos e ficou mudo. O nosso próximo texto é Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 4. O nosso texto diz: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A nossa verdade prática e o nosso textuário está lá em Atos, capítulo 2 e o versículo 4, e nos diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Nossa verdade prática nos diz: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. A nosso tema principal, a nossa palavra-chave da nossa revista é a palavra Espírito. Se fôssemos estudar de forma teológica, iríamos estudar sobre pneumatologia. É o estudo sobre o Espírito Santo. Então, toda essa revista de número 11, iremos trabalhar em cima do mover, do agir do Espírito Santo. Iremos entender o quão importante ele foi para o ministério de Jesus e para o nosso ministério na nossa atualidade. Mas antes de iniciarmos a nossa lição, eu gostaria de trazer uma introdução para você acerca do livro de Lucas e do livro de Atos. Ambos escritos por Lucas, o qual o autor da revista nos descreve que era médico, escritor e também teólogo. Era também uma pessoa grega. E aí eu começo a analisar com você o peso
do conhecimento e dos estudos de Lucas. Quando analisamos o livro de Lucas, que faz parte dos livros sinóticos, que são eles Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos que o livro dele é o livro que tem versículos mais abrangentes, maiores, com mais detalhes. O livro de Lucas é um livro rico em detalhes. Deixa eu lhe falar uma coisa se você não está lembrado. O primeiro livro, o primeiro evangelho a ser escrito foi o livro de Marcos. Marcos, ele vai ser instruído, ensinado por Pedro. Então os relatos que ele faz no seu livro é relatos de Pedro para ele, pois Pedro foi uma testemunha ocular e discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. O próximo livro vai ser o livro de Mateus. E Mateus, como nós sabemos, foi discípulo de Jesus, testemunha também ocular. E quando ele vai escrever o seu livro, ele escreve, e você pode perceber no livro de Mateus que ele usa da fonte de Marcos. Não só a sua fonte, mas também a fonte de Marcos. E quando chegamos em Lucas, nós vemos Lucas utilizando a fonte de Mateus e a fonte também de Marcos. Porém, como Lucas é um historiador e pesquisador, ele vai a fundo. Eu posso dizer aqui que ele fez uma pesquisa de campo mais aprofundada. É por isso que há textos e há relatos que não encontramos em Mateus e Marcos, mas encontraremos no livro de Lucas. Eu quero também aqui apresentar para vocês a intenção. Você sabe muito bem que Mateus escreveu para os judeus, que Marcos escreveu para os romanos e Lucas escreveu para os gregos. Ora, se eu estou escrevendo para um povo que é o berço da intelectualidade da época, que influenciou a maior nação que está no poder, que é Roma, eu tenho que escrever de forma organizada, de forma aprofundada e com bastante pesquisa e estudo. E nós vemos que Lucas faz isso com muita proeza, tanto no seu livro de Lucas, quanto no seu livro de Atos, como vamos perceber. Mas aqui nós iremos analisar no livro de Lucas a ação do Espírito Santo, tanto na vida de Jesus, no livro de Lucas, como na vida da igreja, no livro de Atos. Então, eu gostaria de te convidar para nós lermos o primeiro tópico. E o primeiro tópico diz: o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Jesus Cristo. E ele tem alguns subtópicos. E o primeiro subtópico é o Espírito Santo no Evangelho. O segundo é o Espírito Santo e o batismo de Jesus Cristo. O terceiro é o Espírito Santo e a tentação de Jesus Cristo. E o quarto subtópico é o Espírito Santo e a missão de Cristo. No nosso primeiro subtópico, o autor ele ressalta o que Lucas também tenta nos mostrar e nos mostra com clareza e detalhe: a ação do Espírito Santo desde o início. E ele diz, olha, a ação do Espírito Santo está no precursor de Cristo, João Batista, desde o momento que ele começa a ministrar, desde o momento que ele começa a anunciar. E essa ação do Espírito Santo também continua na vida de Isabel e também de Zacarias. O autor também vai nos ressaltar de que Cristo tem esse poder de batizar no Espírito Santo. E então ele destaca para mim e para você o que está lá em Lucas, capítulo 3 e o verso de número 16. Quando você estiver com mais tempo, leia na sua casa. Não deixe de ler as referências, porque elas são fundamentais para a sua vida. Veja que interessante. A ação do Espírito Santo aqui é fundamental. E ele começa aí a trabalhar para a vinda do Filho de Deus, usando poderosamente a vida de João o Batista, aquele que pregava e anunciava sobre a vinda do Filho de Deus, aquele pelo qual ele disse que não era digno de desatar as alpargatas dos seus pés. Então a ação do Espírito Santo começa aí, e ela continua na gestação de Maria. Oh, glória a Deus! Desde o momento do anúncio, todo o preparativo é montado e a ação do Espírito Santo é bem presente para que tudo aconteça da forma certa. E então, chegamos no segundo subtópico. E o segundo subtópico diz que é o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Jesus chega à idade e então ele tem um encontro esse
com João o Batista. E ele é batizado. E eu quero aqui ressaltar para você, professor e aluno, Jesus não foi batizado porque ele tinha pecado. Não, mas porque ele veio cumprir tudo o que estava escrito. Então, segundo o rito, de acordo com toda a norma, Jesus também é batizado. E ali, naquele ato do batismo, acontece uma coisa maravilhosa. Desce sobre ele o Espírito Santo, em forma de uma pomba. E então abre-se o céu. O texto está lá em Lucas, capítulo 3, e o verso 21. E diz que uma voz do céu ecoa: Tu és o meu filho amado. Ei, professor, destaque uma coisa aqui para o seu aluno. Aqui nós vemos claramente a Santa Trindade. O Filho de Jesus, o Filho de Deus, aqui sendo batizado. O Espírito Santo descendo sobre ele. E a voz do Pai dizendo: Este é o meu Filho amado. Oh, glória a Deus por isso. Veja que coisa maravilhosa. Jesus nasce, ele cresce, ele torna-se adulto e agora ele é batizado e o Espírito Santo está sobre ele. E o que essa ação do Espírito Santo e essa voz do Pai queria dizer naquele momento? Queria mostrar para todos que o ministério do seu filho começava. Estava ali declarando publicamente que Jesus estava oficializando o seu ministério. E daí por diante, se você notar, Jesus começará a trabalhar e anunciar sobre o reino do seu Pai e sobre o que seu Pai mandou ele fazer aqui na terra. E então, partindo agora desses pressupostos, nós vamos para o nosso terceiro subtópico. E o terceiro subtópico é o seguinte: o Espírito Santo e a tentação de Cristo. E eu quero aqui abrir um parêntese. Várias vezes eu já ouvi alguém falando que o diabo conduziu Jesus para o deserto. Meu querido professor, lembre isso para o seu aluno. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto. E foi ele que trouxe também Jesus do deserto. Enfatize isso para ele, para que não reste dúvidas. E por 40 dias Jesus foi tentado. E como eu e você sabemos, o inimigo das nossas almas, ele tentou contra Jesus, usando a palavra. Mas aqui eu quero voltar a você um tema que você já estudou, que é o seguinte: texto fora de contexto é pretexto. E o inimigo então usa textos bíblicos, mas de forma isolada, para trazer uma conclusão e trazer uma afirmação que não correspondia com as verdades bíblicas. Porque eu e você sabemos que nenhum texto cai ali de paraquedas. Há todo um contexto que explica esse texto. Mas ele usa o primeiro texto mostrando: transforma essas pedras em pães, se tu és filho de Deus. E aqui eu quero te lembrar do nosso tópico anterior. Você lembra que Deus proclama para todos que Jesus era o seu filho amado? Agora Satanás está fazendo uso disso para fazer Jesus cair, em outras palavras, na conversa dele. Tu não é o filho de Deus? A voz do céu não falou que tu eras? Então transforma essa pedra em pão. Mas nós sabemos que Jesus responde à luz da Bíblia Sagrada que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Mas eu costumo dizer que assim como Deus não desiste de nós, o inimigo também não desiste de investir contra nós. E ele insiste, falando outro texto para Cristo, que está lá no Salmo de número 91, pedindo para que ele se atire daquele penhasco. E Jesus, mais uma vez, usa outro texto bíblico para destruir Satanás e seus dogmas falsos. Entenda uma coisa: Jesus vence o diabo no deserto com duas coisas: o Espírito Santo e a palavra de Deus. Não há outro meio de você vencer o inimigo da sua alma, aquele que investe contra você, querendo te tirar dos caminhos do Senhor. Só há duas coisas para você conseguir vencê-lo: a palavra de Deus e o Espírito Santo que habita dentro de você.
Que você, como discípulo de Cristo, possa estar revestido contra as astutas ciladas do diabo e que você possa manejar muito bem essa palavra da verdade para que você não seja envergonhado, mas que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, em nome de Jesus. Lembre-se, não é o deserto que vai te fazer pecar. Não é o deserto que vai te fazer desistir. Pelo contrário, o deserto revela o nosso caráter. E realmente, se servimos ao Senhor de verdade e de coração. Pense nisso. Meus queridos, o nosso segundo tópico tem por título Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. E tem 3 subtópicos, que são o seguinte: o Espírito Santo em Atos, a promessa cumprida no Pentecostes, e o terceiro, a expansão da igreja primitiva. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A ação do Espírito Santo vai ser indispensável para a obra do Senhor e para a expansão desse evangelho. Pois todos nós sabemos que a perseguição se levantará contra o povo de Deus. E essa perseguição, que tem como um dos precursores Saulo, vai levar o povo de Deus a se expandir pelas demais regiões. Mas esse povo que estão indo embora, não vão embora de boca calada. Mas onde chegam, proclamam esse evangelho. Esse evangelho que é poder de Deus para a salvação. E onde esse evangelho é pregado, vidas são impactadas e o nome do Senhor está sendo glorificado. Eu quero lhe dizer uma coisa, que o revestimento de poder sobre a sua vida não é para a sua salvação, mas é para a sua capacitação na obra do Senhor. E eu quero ler com você o que está lá em Atos, capítulo 1 e o versículo de número 8. Jesus diz para os seus discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja que esse derramar do Espírito Santo que viria sobre a igreja e sobre os discípulos de Cristo era para capacitá-los para a obra, para a missão, para a proclamação do Evangelho de Cristo. O nosso segundo subtópico diz que é a promessa do cumprimento de Pentecostes. E essa promessa, como eu e você sabemos, está lá em Joel, capítulo de número 2 e o versículo de número 28. Onde Deus, se utilizando desse profeta, proclama para aquela geração que ele derramará do seu Espírito sobre todos. Será um derramamento. Veja, no Antigo Testamento nós vemos a ação do Espírito Santo sobre determinadas pessoas, que vinha como um conta-gota, ali se apossava daquela pessoa, aquela pessoa era utilizada para profetizar, para fazer o que Deus determinava naquele momento. No entanto, a promessa feita no livro de Joel, no capítulo 2, e o versículo de número 28, é uma promessa de derramamento para todos. Não é algo pouco, não é algo limitado, mas algo em abundância. E Deus, como é poderoso, pede para os seus discípulos ficarem em Jerusalém, orando, buscando, se preparando para até que do alto eles fossem revestidos. E chegando esse dia, como eu e você leu em Atos, capítulo de número 2, no nosso texto base da nossa lição de hoje, e o versículo de número 4, o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E muitos pensaram que ele estava embriagado, porque, como você sabe, estamos falando de discípulos que na maioria eram pescadores, eram pessoas de baixo estudo, que não tinham um grau elevado. Mas quando eles olharam o povo naquela festa de Pentecostes, que vale ressaltar que vinham pessoas do mundo todo, então tinha pessoas de vários idiomas, de vários países, e então eles, cheios do poder de Deus, começam a proclamar o Evangelho, e Pedro, cheio de ousadia e de autoridade, começa a falar cheio
do Espírito Santo de Deus. E como eu falei no subtópico anterior, a capacitação que esse revestimento traz. Agora não é um Pedro mais tímido, mas um Pedro ousado. Um Pedro agora que no seu primeiro discurso, quase 3.000 almas se rendem ao Senhor. Um Pedro que vai com João e na porta do templo Formosa, ele diz para aquele homem: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda. O Espírito Santo de Deus na vida do homem capacita ele para fazer coisas maravilhosas. Não só pregar o Evangelho, mas em nome de Deus curar enfermos e expulsar demônios. Veja que coisa interessante. Depois desse fato, Pedro volta a ministrar novamente e quase 5.000 almas se agregam novamente ao nome do Senhor e se rendem a Cristo através dessa palavra. Como não falar que a obra do Espírito Santo e esse batismo é essencial para a vida dos nossos irmãos contemporâneos? Não tem como viver sem esse Espírito Santo, pois ele é quem nos capacita. Deixa eu trazer aqui uma ressalva para você, professor e também aluno. Você sabe, e eu tenho certeza que você já ouviu, que a palavra Espírito Santo vem da palavra grega parakletos, que significa aquele que está ao lado. Parakletos também dá origem à palavra advogado. Veja que interessante, aquele que está ao nosso lado, nos instruindo, aquele que nos acompanha, aquele que nos dá a direção, aquele que nos mostra por onde devemos andar. E Jesus já falava para seus discípulos: aquele que vem, quando eu subir, ele vos lembrará de tudo. Oh, glória a Deus! O Espírito Santo não é só teu guia, mas também é teu recordador. É aquele que te faz refrescar a memória sobre esta palavra maravilhosa. É por isso que nós devemos sempre estar lendo essa palavra. O profeta Oséias sempre falou: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E é nesse conhecimento e em prosseguir conhecendo que o Espírito Santo nos lembra quando nos faz necessário utilizarmos a palavra de Deus para vencermos as astutas ciladas do diabo. O autor da revista ainda ressalta para mim e para você, para que não reste dúvida, sobre o dia de Pentecoste e sobre as línguas. Então ele vai fazer menção da palavra glossolalia. Acerca disto, ele vai nos dizer: a palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito podem ser humana ou celestiais. E ele cita como referência 1 Coríntios, capítulo 13, o verso de número 1. E ele diz o seguinte ainda: no dia de Pentecostes, os discípulos falaram em línguas. Atos 2 e o 4. E ele ainda ressalta: em Cesareia, o centurião e sua família também falaram em línguas. Atos capítulo 10, do versículo de número 46. E ele ainda ressalta: os irmãos em Éfeso também falaram em línguas. Atos capítulo 19, o versículo de número 6. E ele corrobora: em Samaria, na vida de Paulo, os irmãos também falaram em línguas. E isso você pode ler em Atos capítulo 8, o versículo 17 e o versículo 18, e em Atos capítulo 9 e o versículo de número 17. Entenda uma coisa, meu amado: as línguas só cessarão quando Cristo voltar. Leia 1 Coríntios, capítulo de número 13, do versículo 8 ao versículo de número 10. O nosso último subtópico tem por título a plenitude do Espírito Santo. Eu já tinha falado para você anteriormente que essa plenitude, esse derramar veio para todos. E Pedro diz: a todos quantos o Senhor o chamar. Diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos o Senhor chamar. Deixa eu lhe falar uma coisa. Essa plenitude foi o que capacitou os nossos primeiros irmãos, os pais da igreja, a levar esse evangelho, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a noites escuras, mesmo em calabouços, mesmo em catatumbas escondidos, eles não deixaram de levar o evangelho. Por quê? Porque algo ardia dentro deles e havia uma missão determinada por Cristo. Vocês devem levar esse evangelho
em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, aonde houver um pedaço de terra, aonde houver uma pessoa, vocês precisam anunciar que eu voltarei. Oh, glória a Deus! Veja que coisa maravilhosa! E deixa eu lhe falar uma coisa, meu querido irmão e minha querida irmã. Será impossível para você ter uma vida pautada nos caminhos do Senhor sem a atuação do Espírito Santo na sua vida. Você só será capaz de levar esse evangelho, de falar dessas boas novas e de anunciar o reino de Cristo se você tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida. Uma coisa que eu quero ressaltar para você aqui: não pare de buscar o Espírito Santo. Não pare de pedir, mesmo que esteja demorando, mesmo que o batismo ainda não chegou na sua vida. Não deixe de buscar, não deixe de pedir, porque é para todos. E eu tenho certeza que Deus, o nosso Pai, irá te escutar. Mas isso não te impede, a priori, de levar o Evangelho. Porque você já tem o Espírito Santo de Deus desde o momento que você aceitou a Cristo como Salvador. Mas isso não te dá também o direito de você se acomodar e não buscar esse revestimento da parte de Deus. Assim como aqueles discípulos de Cristo e aqueles irmãos aguardaram, aguarde também a sua vez. Então, trazendo um resumo agora sobre toda a revista, sobre tudo que a gente leu, um apanhado geral. O autor da revista nos pedia para que nós trouxesse alguns objetivos. E o primeiro objetivo era enfatizar a ação do Espírito Santo na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós apresentamos aqui que desde o anúncio por João Batista até todo o ministério de Cristo, passando pelo batismo, passando pelo seu ministério, houve a ação do Espírito Santo. Depois o autor nos pede para enfatizar sobre a ação do Espírito Santo na igreja primitiva, e isso nós aqui falamos, que ele foi fundamental para o desenvolvimento e a expansão desse evangelho, e ele só foi possível, essa expansão, e nós só fomos alcançados e temos hoje esse evangelho aos nossos ouvidos, porque a ação do Espírito Santo esteve bem presente com nossos primeiros irmãos. E nós só levaremos para a próxima geração esse evangelho se tivermos o Espírito Santo nos conduzindo. Por último, ele pede para que nós falarmos dessa ação do Espírito Santo na nossa contemporaneidade. E nós falamos que é indispensável, que é indiscutível a ação do Espírito Santo na vida de cada ser humano. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude. E que você possa ter aprendido um pouco mais nesse resumo da EBD e que você possa chegar no domingo na sua igreja com mais embasamento e com mais ousadia para falar do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, isso aqui é apenas um resumo. Estude em casa, procure livros, procure várias e várias Bíblias para que você possa ler e entender o que as Sagradas Escrituras quer trazer para mim e para você. Te aguardo na nossa próxima lição de número 12, que tem por título As Epístolas Instruem e Formam os Cristãos. Deixe seu like, curta e compartilhe e comente se esse trabalho aqui lhe ajudou de alguma forma. Que Deus te abençoe. Fique na paz.